Bem-vindos ao magazine de pesca da Bass Nation Portugal. Nesta edição vamos olhar para as contas finais do torneio embarcado e conhecer o pescador que fará a estreia de Portugal no maior circuito mundial da modalidade. No torneio de margem, Vilarelhos, Sedães e Gros fecharam a temporada de estreia desta nova competição. Vilarelhos, no concelho de Alfândega da Fé, recebeu a terceira prova do torneio de margem da Bass Portugal. Uma prova que voltou a contar com mais de 2 dezenas de pescadores que tentavam nesta ronda chegar ao topo da classificação. Assim, num dia marcado por alguma instabilidade do estado do tempo, os pescadores presentes nesta etapa de Vilarelhos cedo começaram a realizar algumas capturas de axegãs. Aqui Jorge Pinto, da Crazy Bass, ele que conseguiu chegar ao lugar mais baixo do pódio nesta prova, ao capturar 4 axegãs que totalizaram 1,830 kg. Numa barragem de águas muito claras, a dificuldade de capturar exemplares de bom porte foi notória ao longo de todas as horas de prova. Apesar disso, Nuno Duarte, dos interesses pessoais, conseguiu chegar à segunda posição com um total de 1,870 kg, fruto da captura de 2 axegãs. Melhor esteve Vítor Manuel, do Mirandela Bass, a jogar praticamente em casa, não deixou fugir a oportunidade de consolidar a liderança do torneio ao capturar 3 axegãs que totalizaram 2,910 kg, um dos quais o maior exemplar da prova com 2,180 kg. Muito difícil, eu as primeiras 2 horas de pesca não tive sequer um toque. Muito difícil, depois fiz um empate, que por causa vocês viram como é que eu pesquei os peixes, que me deu a dar-me 2 peixes logo seguidos. Foi sorte, eu saber, não sei, talvez um bocadinho também de experiência minha, e depois foi logo 2 peixes seguidos, e começou, e depois veio o tal peixe que faz a diferença. Um bonito peixe, que são esses que eu gosto de tirar, esses que me dá gosto de tirar esses peixes. Estou muito contente. Vitória então nesta terceira prova para Vítor Manuel, destaca ainda para o 4º lugar de Paulo Pinto, enquanto José Neves foi 5º e José Miranda fechou o top 6 desta prova de Vilarelhos. Depois de Vilarelhos, seguiu-se no dia seguinte Sedães, situada na freguesia de Mirandela. Esta massa de água era uma novidade para todos os participantes, uma ronda que se iniciou debaixo de um intenso nevoeiro matinal e do frio transmontano. Quem mostrou que se dá bem com os ares para lá do Marão foi mesmo Jorge Pinto, da Crazy Bass, que voltou a subir ao 3º lugar desta feita com a captura de 2 axegãs que totalizaram 1,60 kg. Este é Cláudio Vitorino, também ele da Crazy Bass, conseguiu capturar 2 axegãs que lhe valeram a segunda posição nesta prova, com mais 20 gramas que o seu parceiro, ou seja, 1,80 kg. Um bom desempenho de Cláudio Vitorino, da Crazy Bass, numa massa de água bastante complicada. A vitória nesta prova de Sedães foi mesmo para Fábio Cunha, do Viseu Bass, que conseguiu apresentar à pesagem 2 axegãs que totalizaram 1,960 kg e lhe valeram o 1º lugar numa prova que se tornou muito difícil. Fiz só os peixes na parte da manhã à superfície, a pesca foi se tornando muito mais difícil ao longo do decorrer da prova. Para a Junta de Freguesia de Mirandela, a aposta na pesca desportiva é para manter nos próximos anos. Nós queremos dar a conhecer aquilo que de bom temos na nossa terra e para o ano, no calendário das vossas provas, Mirandela tenho a certeza que será incluída e tudo iremos fazer para que a prova tenha uma maior dimensão e uma maior visibilidade tanto no nosso concelho como na própria região. A classificação final da prova de Sedães com a vitória para Fábio Cunha, destaca ainda para o 4º lugar de José Miranda, enquanto Duarte Rego foi 5º e Nuno Duarte fechou a tabela dos 6 primeiros. O torneio embarcado da Bass Portugal viajou para o Alqueva para a derradeira ronda da temporada, uma prova que iria dar a conhecer o campeão da Bass, que teria por isso lugar garantido numa prova nos Estados Unidos. À partida para esta ronda, a expectativa entre os pescadores era alta, até porque nesta altura do ano o Alqueva proporciona sempre boas capturas. Assim, a largada dos barcos para o primeiro dia de competição deixava antever que as 8 horas da prova iriam ser bastante intensas, de forma a que os pescadores conseguissem capturar os 5 melhores peixes que seriam contabilizados na pesagem. Aqui a equipa Duarte Cebola e Luís Leitão, eles que acabariam esta primeira manga do Alqueva na 16ª posição.
Apesar de não contarem para as contas do torneio, esta dupla alentejana não deixou de estar presente nesta prova, numa massa de água que conhece bem e onde tentava assim lutar por um lugar entre os primeiros da classificação. Faltou, contudo, a captura de um peixe de maior porte. Já João Gonçalves e António Godinho, aqui no momento de mais uma captura, fecharam este primeiro dia do Alqueva com a captura de 5 peixes que prefizeram 1,935 kg e lhes valeram um 15º lugar. Na luta pela vitória na prova, Joaquim Moio e José Moreira. Um bom desempenho desta equipa nas primeiras horas de prova acabou por ser compensado com a captura de 5 axegãs que prefizeram 4,360 kg e lhes valiam a terceira posição da classificação. Mais uma captura por parte desta equipa, que conseguiu apresentar também à pesagem um exemplar com 1,225 kg, o que os deixava logo na luta pela vitória da prova. Joaquim Moio e José Moreira espreitavam aqui no Alqueva conseguir um bom resultado depois de, na primeira ronda do Cabril, terem registrado uma prova menos bem conseguida. Apesar do resultado da primeira prova, esta equipa sabia que no Alqueva poderia fazer a diferença e tudo fez para conseguir vencer esta primeira manga na tentativa de surpreender a concorrência na luta pela vitória no torneio. Joaquim Moio é um pescador muito forte no Alqueva e o seu conhecimento acabou por fazer diferença com a captura de bons peixes que colocaram Joaquim Moio e José Moreira na luta pelos lugares do pódio. Tenta pegar, tem sorte, olha outra vez. Outra vez, eu já sabia, a gente está passeado, nem te digo a vossa vida. Terminadas as 8 horas de prova, começava então a pesagem do peixe capturado. Um momento sempre aguardado por todos, de forma a ficarmos a conhecer os resultados finais deste primeiro dia de prova no Alqueva. A chegada dos barcos deixava as equipas na expectativa de um bom resultado que contribuísse para lutar pelos lugares da frente desta prova realizada na maior massa d'água da Europa. Ricardo Mira e João Neves, na imagem, chegaram ao Alqueva como líderes do torneio, mas um dia menos conseguido acabaria por os deixar numa situação muito apertada para conservar a liderança do torneio. Já Joaquim Moio e José Moreira acabaram por ocupar a terceira posição, um bom desempenho para uma dupla que se formou a pensar nesta competição. Aqui o momento da pesagem para a equipa que acabaria por ocupar o lugar mais baixo do pódio neste primeiro dia de competição no Alqueva. 5 bons exemplares capturados por esta equipa, mas que não chegariam para alcançar a vitória nesta primeira manga da última prova da Bass Nation Portugal. Uma boa prova que quase levou esta dupla a chegar ao lugar mais alto do pódio nesta primeira manga da prova do Alqueva, a última do circuito embarcado. Com o decorrer da pesagem, cedo se percebeu que algumas equipas conseguiram boas capturas nesta primeira manga. A segunda posição coube então à dupla Paulo Moreira e David Trovisco. A equipa que veio de trás dos montes chegou ao Alqueva disposta a realizar uma boa prova e nesta primeira manga garantia a segunda posição com 5 axegãs que totalizaram 4,560 kg. Infelizmente não tivemos a oportunidade de fazer treinos. Foi assim um bocado às escuras que iniciamos o nosso primeiro dia de pesca e correu bem. A vitória nesta primeira manga coube então à equipa Ramon Menezes e André Fidalgo. Conhecedores do Alqueva com poucos, esta dupla acabaria por vencer o primeiro dia de prova com um total de 6,515 kg, fruto da captura de 5 exemplares. Um bom desempenho de uma equipa que tinha saído da primeira ronda do torneio numa classificação pouco adequada às suas prestações e que, por isso, apostava em recuperar o terreno perdido nesta derradeira prova, no Alqueva. Depois está muito difícil, mas eu andei aqui durante um período grande a treinar e localizei mais ou menos os peixes, tinha-os localizado. Felizmente, no primeiro sítio onde fomos, onde paramos, os peixes estavam lá todos. E em pouco mais de 10 minutos fizemos a nossa pesca. A Herdade dos Gros, em Albornoa, em Beja, foi o palco para a prova de encerramento do torneio de margem da Bass Nation Portugal. Uma prova que iria dar a conhecer o primeiro campeão de margem e que prometia, por isso, uma luta intensa pelos lugares do pódio. À espera dos pescadores estava uma massa de água conhecida por possuir excelentes axegãs e pelo desafio que sempre coloca aos pescadores para a captura dos melhores peixes. Paulo Pinto, da Norbass, chegava a esta ronda ainda com a ambição de lutar pela vitória no torneio.
Nesta penúltima prova, conseguiu um terceiro lugar, fruto da captura de 3 peixes que pesaram 1,8 kg. Um bom desempenho de Paulo Pinto, que estava assim na luta pelos lugares da frente neste torneio de margem. O pescador da Norbass acalentava ainda a esperança de chegar ao título nesta última prova. O segundo lugar nesta prova dos Gros coube a Rogério Tadeia. A jogar em casa, o pescador da Bass Crazy cedo mostrou que teriam de contar com ele na luta pela vitória nesta penúltima prova da temporada. No final, contabilizou 5 peixes capturados no total de 2,240 kg. Após a pesagem de mais um exemplar, a sua libertação imediata. A vitória nesta prova coube então a Walter Silvestre, que, conhecedor destas águas, mostrou ao que vinha, apesar de não contar para as contas do torneio. Walter Silvestre arrecadou a vitória com um total de 3,180 kg. Terminada a prova, tempo então para se conhecer a classificação. O momento da entrega de prémios ao terceiro classificado, Paulo Pinto, que venceria também o troféu para o maior exemplar com a captura de um axegã que pesou 1,330 kg. O segundo classificado desta penúltima prova da Bass Nation Portugal, na barragem dos Gros, foi então Rogério Tadeia. O grande vencedor foi Walter Silvestre, do Mértola, que localizou os peixes perto da margem e conseguiu boas capturas. Os peixes estavam ali a 2, 3 metros da margem, ali com meio metro de água. Andavam atacando as libelinhas e eu reparei naquilo, meti um floquezito pequeno, sem chumbo, e tirei os 5 peixes, foi assim. A sexta e última prova do circuito de margem da Bass Nation Portugal iria então decidir as contas desta competição. Eram vários os candidatos ao pódio, mas Vítor Manuel era aquele que melhor estava colocado. Logo no início se percebeu que a tarefa dos pescadores estava mais complicada do que na véspera e que iria ser necessária muita persistência para alcançar um bom resultado. A pesca estava então a desafiar alguns dos pescadores com maiores dificuldades nesta barragem dos Gros. Aqui João Batista e ele que não foi além de um 16º lugar nesta derradeira prova do torneio de margem. Já Jorge Pinto, da Crazy Bass, voltou a estar em grande nesta última prova. O pescador de Beja, a exemplo do que já tinha acontecido na terceira e quarta prova, voltou a somar um 5º lugar, fruto da captura de 5 axegãs que prefizeram 2,320 kg. Já o seu companheiro de equipa, João Féria, adaptou-se bem às exigências desta barragem dos Gros e acabaria por arrancar um terceiro lugar com um total de 3,340 kg. João Féria travou, no entanto, uma luta intensa com Nuno Charrua pela segunda posição, com o Charrua dos interesses pessoais a levar a melhor e a conseguir o lugar do meio do pódio com um total de 3,580 kg. A vitória nesta última prova da temporada coube então a Paulo Pinto. Depois do bom desempenho da véspera, o pescador da Norbass voltou a estar em bom plano ao vencer esta prova com um total de 3,960 kg, fruto da captura de 5 axegãs, um dos quais o maior exemplar desta sexta prova, um peixe com 2,690 kg. Aqui a entrega de prémios aos 3 primeiros classificados, com destaque para Paulo Pinto, que conseguiu 2 provas de grande nível e conquistou assim uma vitória importante nesta última prova do torneio de margem. Um bom fim de semana, fiz 2 boas provas, fiz por isso também, com calma, mas foi um fim de semana em cheio. Já Vítor Manuel não foi além de um 17º lugar nesta última prova, o suficiente para inscrever o seu nome como o primeiro vencedor do circuito de margem da Bass Nation Portugal. É uma felicidade enorme, porque logo no primeiro ano que esta geração faz uma prova destas e ser eu a ganhar, estou muito contente e estou muito satisfeito e muito feliz mesmo. A classificação final desta sexta e última prova de margem, com a vitória para Paulo Pinto. Nas contas do circuito, a vitória então para Vítor Manuel, enquanto Paulo Pinto foi segundo e João Féria terceiro classificado. O circuito de margem da Bass Nation Portugal volta no próximo ano. Até lá, fica a foto de família deste primeiro torneio.
Voltamos à barragem do Alqueva para o fecho do torneio embarcado da Bass Nation Portugal. As contas do circuito iriam ficar clarificadas no final destas derradeiras 8 horas de prova, onde algumas equipas acalentavam ainda a esperança de entrar no pódio da classificação final. Assim logo que se deu o início da prova, as equipas procuraram rapidamente chegar aos locais onde tinham localizado peixe, uma missão onde um barco rápido faz toda a diferença. Aqui os campeões nacionais, Eduardo Foto e Pedro Rodrigues, que não estiveram em bom plano nesta última manga da prova do Alqueva, não indo além da 17ª posição, longe dos lugares que ocupam normalmente. Nuno Feijoca e João Macide estiveram uns furos mais abaixo dos seus adversários e não foram além do 22º lugar, com a captura de apenas 3 peixes. Uma pesca muito difícil a afastar cedo algumas equipas mais bem cotadas. Já Nuno Mateus e Vítor Nunes voltaram a dar-se bem com os ares da barragem do Alqueva ao conseguir uma pesca que os levou ao 3º lugar nesta derradeira manga do torneio. Candidatos a um lugar no pódio, João Grosso e António Casimiro mostraram nesta última prova da temporada porque são dos melhores pescadores nacionais. Conseguiram boas capturas e acabariam por surpreender na pesagem final. Terminadas as 8 horas de prova, a expectativa era grande em conhecer quem seria o representante de Portugal na prova da Bass nos Estados Unidos. Ramon Menezes e André Fidalgo voltaram a brilhar ao conseguir nesta última manga o 12º lugar, o que lhes valia a vitória nesta prova do Alqueva no conjunto das duas mangas, com um total de 9,95 kg. Um bom desempenho para esta dupla que continua a registrar bons resultados nas provas no Alqueva. Nuno Mateus e Vítor Nunes fecharam a época com o 3º lugar nesta segunda manga do Alqueva, resultado da captura de 5 peixes que prefizeram 4,370 kg. Bom desempenho igualmente nesta segunda e última manga da prova do Alqueva para Jorge Forca e Joaquim Batista, eles que levaram à pesagem 5 axegãs com um total de 4,905 kg, entre os quais um axegã de 1,935 kg, o que lhes valeu o 2º lugar deste segundo e último dia de prova no Alqueva. A vitória desta derradeira manga coube então a João Grosso e António Casimiro, que apresentaram à pesagem 5 axegãs que totalizaram 5,175 kg e lhes valeu o 2º lugar nesta prova do Alqueva. Um bom desempenho desta equipa alentejana que conseguiu neste último dia localizar peixe de maior porte. Os peixes hoje apareceram mais, os maiores. Ontem tivemos muitos peixes, mas o lote não tinha nada a ver com o de hoje. Hoje descobrimos um sítio em que os peixes eram muito bons. E pronto, e lá conseguimos fazer um limite como deve ser. A classificação final da prova do Alqueva, com a vitória de Ramon Menezes e André Fidalgo, enquanto Joaquim Moio e José Moreira fecharam o pódio desta última prova do circuito embarcado da Bass Nation Portugal. Aqui o momento da entrega de prémios aos vencedores da prova do Alqueva, Ramon Menezes e André Fidalgo, acompanhados pelo presidente da Bass Nation Portugal, José Moreira. Bons. Nas contas do circuito, a vitória coube então a Ricardo Mira e João Neves. Neste derradeiro dia de prova, alcançaram um 12º lugar, o que lhes valeu a 9ª posição nesta prova final. Trabalhámos imenso os 2 dias, fartámos de andar a pescar, foi o nosso lema e insistimos até que deu frutos, felizmente. Com este resultado, venceram o torneio e Ricardo Mira inscreveu o seu nome como o primeiro pescador nacional a representar Portugal numa prova da Bass nos Estados Unidos da América. Ainda não estou bem preparado para isso. Vou-me preparar psicologicamente e tudo o que for preciso, mas vou tentar ir o mais bem preparado possível em todos os aspectos. A classificação final do circuito embarcado da Bass Nation Portugal, com vitória então para Ricardo Mira e João Neves. No 2º lugar, Joaquim Moio e José Moreira, enquanto João Grosso e António Casimiro ocuparam a 3ª posição. Ponto final no circuito embarcado da Bass Nation Portugal, que, segundo o seu presidente, teve um balanço muito positivo e para 2015 vai contar com mais uma prova. Conforme foi dito por nós, a direção, a nossa ideia no próximo ano é realizar 3 provas. É claro que terá que ser feito um balanço agora no final do ano e irão sair decisões e o calendário, mas tudo leva a crer que iremos optar pelas 3 provas como inicialmente foi definido na altura da eleição desta direção.